existir nesta terra. Você não pediu, mas assim alguém quis te colocar aqui na terra. Você está aqui porque Deus quis. Você não pode fazer a sua própria vontade. Você precisa fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que te trouxe, a vontade daquele que te criou. Em seguida, a Bíblia diz que Deus disse para Adão: coma de todas as árvores, menos a árvore, menos os frutos da árvore de conhecimento do bem e do mal. Aquilo revela aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. No lugar segundo a vontade de Deus, você é ensinado algo que você deve fazer e algo que você não deve fazer. Nós somos proibidos a vivermos do pecado, a vivermos na prostituição, a vivermos na idolatria, a vivermos na falsidade. Irmão, faça a vontade de Deus. Será que aquilo que você faz revela a vontade de Deus? Revela o propósito pelo qual Deus te trouxe aqui na terra? Você precisa viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Adão, ele trabalhava, ele dava nome aos animais. Aquilo revela o tipo de emprego que Adão tinha. Em seguida, a Bíblia diz que Deus viu que não era o bom que o homem viva só. A Bíblia diz que Deus, ele deu um sono profundo o Adão, e depois ele tirou uma parte da costela, fez uma mulher e trouxe até Adão. A Bíblia diz que antes de Adão ter a mulher, ele vivia segundo a vontade de Deus. Ele seguia o processo. Você precisa seguir o processo. As jovens hoje em dia estão caídos. As jovens que perderam a oportunidade porque não quiseram seguir o processo. Primeiro, você precisa buscar o reino dos céus. A palavra diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e demais coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia diz que Adão, antes de ter a mulher, ele primeiro obedecia ao processo, à prioridade. Será que você consegue seguir a prioridade na sua vida? A Bíblia diz que, em seguida, o diabo, em forma da serpente, foi conversar com a mulher. Desde o princípio, eles foram ensinados a ouvir uma só voz, uma só pregação, que era Deus falando com ele. Você, no lugar segundo a vontade de Deus, você é chamado a ouvir só uma só voz, uma só pregação. Você é chamado a viver com um só posicionamento, uma só posição. A palavra diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que um servo não pode servir a dois senhores. Um servo não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a vários deuses. Aquilo que você faz revela o tipo de pessoa que você serve. Nesta tarde, Deus traz uma reflexão espiritual na vida de cada um que está presente. Será que você está a seguir a voz de Deus? Deus quer te salvar, Deus quer te ajudar, Deus quer te transformar, Deus quer mudar a sua história, a sua posição, a sua visão. Mas para isto, você é chamado a se sujeitar na seara do Senhor. Você é chamado a se sujeitar na vontade de Deus. Não quer dizer que estando no lugar segundo a vontade de Deus, seguindo a vontade de Deus, você não vai passar pela tentação. Você não pode sofrer. Não. O Senhor Jesus disse no livro de Mateus que no mundo passareis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amado, nós estamos a dizer que nós devemos seguir a voz de Deus de uma forma perfeita e espiritual. Você que está a nos escutar nesta bela tarde, Deus tem um propósito consigo. Você não existe por acaso. Você não existiu por acaso. Há pessoas que dizem que nós não vamos abandonar a bebedice porque Jesus transformou água em vinho. Isto é mentira. Se a pessoa afirma dessa forma, com uma garrafa de cerveja na mão, uma garrafa de nipa, está escrito em que Bíblia de que Jesus transformou água em nipa, água em cerveja? Não está escrito em nenhuma parte. Contudo, nós podemos chegar à conclusão de que esta é uma mentalidade para poder demonstrar, manifestar orgulho.
orgulho, você não pode ser orgulhoso. Nós somos chamados a sermos humildes, a vivermos segundo a vontade de Deus. A palavra diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, que quando os idólatras, os bêbados, os mentirosos, não terão lugar no reino do céu. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que quando os bêbados, os mentirosos, os feiticeiros, as prostitutas, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Cristo, nesta bela tarde, não me trouxe para afirmar que você está condenado, vai para o inferno, não. Cristo me trouxe nesta tarde para afirmar de uma forma categórica para si, de que Deus te ama. Não importa o tipo de falha que você cometeu, não importa que tipo de pecado você cometeu, Deus, Ele te ama, Ele quer te perdoar, Ele quer perdoar, quer tirar todas as falhas que você cometeu. É preciso se arrepender e nascer de novo. Nascer de novo, você precisa nascer de novo, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida. Nós vimos no livro de João, capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus. Quando chegou ele disse: Rabi, mestre, nós sabemos que o Senhor foi enviado por Deus. Ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus disse: em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se você não nasce de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Nascer de novo quer dizer abandonar tudo o que te sufocava no passado. Se no passado você era sufocado pela prostituição, pela mentira, pela fofoca, pela idolatria, você é chamado a largar todas as falhas que não provém de Deus e começar a fazer as novas coisas. Deus, Ele poderá ter misericórdia consigo. Ele poderá te ajudar, te salvar. Vai oferecer folheto, mano. Espirituais. Vai oferecer folheto, mano. Amado, Cristo quer transformar a sua vida. Se você colocou essa palavra, ou seja, se você colocar em prática essa palavra, eu te prometo que a sua vida não será mais a mesma. Hoje em dia, ou seja, eu quero afirmar de uma forma categórica para vocês, pessoas estão com uma mentalidade corrompida, de que a coisa que revela a presença do Espírito Santo são milagres, são curas. Eu afirmo para si, de que esta mentalidade não é verdadeira. Isto é mentira. O que revela, o que significa de que este lugar tem a presença de Deus é o ensinamento da palavra da verdade. No lugar onde se ensina a Bíblia, onde se pratica, esse lugar revela a presença de Deus, pois a palavra diz no livro de Salmo, capítulo 40, versículo 7, que tudo sobre mim está escrito neste rolo. O rolo que a Bíblia refere é a Bíblia Sagrada. Então, você precisa andar, ser dirigido segundo as Escrituras de Deus. Leva lá sal, leva lá azeite, leva lá linha, leva lá vela, leva lá sabão, e tu vai transformar a sua vida. Isto é mentira. Essa é a prática da idolatria. Idolatria consiste em colocar uma coisa em primeiro lugar. Se você quer sair desta situação, você é chamado a abandonar o pecado. Você é chamado a abandonar o pecado, é chamado a buscar mais a Deus. Porque o tipo de vento, o tipo de problema que se manifesta na sua vida revela o tipo de posição que você tem. Ou você está na presença de Deus, ou você está na presença de Deus. Porque nós vimos no livro de Jonas, capítulo 1, quando Jonas quis se esconder da presença de Deus, a Bíblia diz que um vento se levantou lá no mar. Aquele vento revelava o tipo de posição que Jonas tinha. Quando Jesus disse para os discípulos, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, que vamos para outra banda, um vento se levantou. Aquele vento revelava o tipo de posição que aqueles discípulos tinham. No próprio Senhor Jesus disse que no mundo passareis aflições. Então você passou uma aflição que revela a tua posição. Você está aproximando o falso profeta a te adivinhar, tenta fazer isso. É a sua mãe, é o seu avô, é o seu pai, é o seu tio. Isso é mentira. Não existe nenhuma comunicação entre... Não existe uma comunicação dos demônios e nós. O demônio sempre, desde o princípio, ele mentiu, ele gosta de mentir. Se a pessoa anda a falar isso, então o espírito demônio, com o objetivo de querer destruir a sua